Chegamos ao melhor tipo do enneagrama. Por isso, ele é o último para fechar essa dinâmica. Porque quando nós chegamos no 7, nós vamos fechar aqui no e fechamos o desenho. Brincadeiras à parte, por que que eu fico zoando que é o melhor tipo do enneagrama? Porque é uma brincadeira que eu faço com o meu próprio tipo, porque senão eu vou ficar falando mal pra caramba dele. Sempre quando nós chegamos à nossa personalidade, a gente tem a tendência a achar o nosso patinho feio, o mais feio de todos. E aí eu já começo brincando e desconstruindo para que eu mesma também possa apresentar as faces positivas do set, não apenas a negativa, porque para mim é muito mais fácil enxergar os pontos não tão bons e os pontos a desenvolver, já que eu vejo o mundo por essa lente. Você viu a música, eu imagino que você conseguiu ver a música e ela é mais alegre, né? De todas as músicas, ela é a mais alegre, ela é a mais animada, ela é a mais divertida, ela é mais elétrica. E o animal é o quê? O macaquinho. Por que o macaquinho? Porque ele fica pulando de galho em galho? Porque ele é todo serelepe? Porque ele parece sempre alegre? Exatamente por isso. Exatamente por isso. E aí ele tá pulando ainda na imagem, né? Ele tá pulando na imagem, tem um momento da música que ele fala assim: se eu ficar parado, eu sinto que eu posso afundar. O Sete tem essa grande dificuldade de ficar parado. Ele é um mental, sim, e o movimento do Sete, ele não se dá só externamente, ele se dá muito dentro da cabeça. Ele é o pensamento mais acelerado de todo ele. Está sempre a mil dentro da própria cabeça. Então, ele é um mental que se apoia no ativo e reprime o emocional. Então, ele vai pensar, o pensamento dele é rápido, ele é impulsivo, ele vai agir e só depois ele vai ver o que vai dar no sentido de consequência e de emoções. Porque ele reprime o emocional. E como ele é a emoção, a grande busca dele é a alegria. Aí nós vimos aí o macaquinho, essa dinamicidade. E nessa busca da alegria, ele muitas vezes nega a realidade. Então ele não vai enxergar o problema, porque ele vai enxergar sempre a solução, sempre o positivo. Tem uma grande frase do Sete que é: no final tudo dá certo, se não chegou no final é porque. Se não tá dando certo é porque não chegou no final ainda. Se não deu certo é porque não chegou no final ainda. Isso é a frase do Sete. Esse otimismo chega muitas vezes a um otimismo tóxico, exagerado. E o macaquinho pula de galho em galho, como eu falei, o 5, quando entra em estresse, ele perde foco, porque ele começa a pulverizar. Então, o 7, ele tem múltiplos interesses. Ele quer viver múltiplas experiências, todas ao mesmo tempo. Ele quer morar em vários lugares, mas ao mesmo tempo. Ele quer estar aqui, mas ele quer estar lá. Ele é muito versátil, e ele é muito dinâmico, e ele é muito enérgico, e mais uma vez, ele é muito impulsivo. E isso tudo traz como característica ou como vício emocional a gula. Porque a gula do 7, importante, a gula do 7, assim como a avareza do 5 não é somente financeira, a gula do 7 não é sobre alimento. A grande maioria das vezes. Não é o 7 que tem gula de comida. O 7, ele tem gula e ele tem fome de experiências. Experiências de conhecimento. Porque ele é mental. Então, ele vai buscar conhecimentos diferentes e ele vai buscar experiências diferentes. Porque ele quer fugir da dor o tempo inteiro. O 7, ele tem muito medo de sentir dor, de passar por privações. Então, ele vai fugir da dor através da gula, através das experiências. Ele vai buscar o tempo inteiro meio que se anestesiar, sabe? Então é que o 7 é um dos que mais tem tendência a vícios, sejam quais forem. Ele tem muita tendência a vício, porque ele vai ficar buscando a dopamina fácil, para ele não entrar em conexão com a dor profunda que ele tem. O 7, o 13 e o 8, que reprimem o emocional, eles tiveram, o que a gente entende, o que a gente já sabe, é que eles tiveram alguma experiência muito grave, muito séria na barriga da mãe, nos primeiros dias de vida, que colocaram a sua vida em risco. E isso desencadeou essa repressão do emocional. Então, o 7, ele reprimiu o emocional e transformou isso em uma grande máscara de alegria. Uma das personagens que a gente traz para explicar o 7 é o bobo da corte. O que é o bobo da corte? Ele tá lá fazendo todo mundo rir.
com aquela fantasia e ninguém sabe o que ele está sentindo, o que ele está passando de verdade. Mas o trabalho dele, a função dele, a vida dele é fazer os outros estarem alegres. Outra característica que nós temos, outro personagem que fala sobre o Sete é o Peter Pan, que é aquele eterna criança, porque é essa busca da alegria, das experiências, e eu não quero crescer porque a responsabilidade dói, porque eu preciso escolher agora, eu preciso ter prioridades, eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu falo, eu não sou uma criança animada, que eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Só que essa gula ela vai variando ao longo da vida, é claro, né? Nós vamos tendo outras buscas de variedade, outras estruturas para alimentar essa gula, essa variedade de experiências e essa variedade de opções e de conhecimentos. O 7, quando está. Agora eu falei assim de um nível não saudável, um nível médio. O 7, quando está no nível mais saudável, eles são excelentes sintetizadores de conhecimento e conectores. Eles conectam os pontos. Eles são muito criativos, eles são muito inovadores. O criativo é o 4, ele cria, ele tira do nada uma ideia. O 7, ele vai unir, ele vai inovar, ele vai descobrir coisas que já existem e trazer uma explicação e trazer à tona. Nós temos um dos grandes personagens da humanidade, que foi 7, foi o Da Vinci, Leonardo da Vinci. Ele pintou a Mona Lisa, aí ele descobriu as veias do corpo, como funcionam as veias. Ele criou paraquedas e na folga ele foi e criou também a roupa de mergulho. É uma variedade. Como que a pessoa tem tantas habilidades diferentes assim? Como assim? Mas não é que ele criou do nada. Para ele criar o paraquedas, ele observou pássaros e tudo mais. Aí as veias ele foi investigar cadáveres para entender como funcionava o corpo. Tem essa curiosidade. O 7 é o mais curioso. Só que ele transforma essa curiosidade em ação, porque o apoio dele está na ação. Então ele não fica só no imaginário ou só na pesquisa, ele vai investigar de fato a partir da ação, essa curiosidade dele. Ele vai entender em profundidade como as coisas funcionam. E aí ele vai te trazer de uma forma a conectar os conhecimentos para que você entenda. Eu, por exemplo, como 7, uma das coisas que eu trago é isso daqui, o Enneagrama. A forma como eu explico o Enneagrama é a forma da Yane de explicar o Enneagrama. Essa ordem é porque eu entendo que desta forma é muito mais fácil para você entender. Você entende de forma muito mais profunda e muito mais próxima, muito mais objetiva não, assertiva, muito mais assertiva o teu perfil. Porque eu estou te trazendo já aqui um movimento emocional diferente, trazer o circular das emoções, porque nós temos todas elas, mas agora como que eu funciono, porque eu funciono assim, quando eu falo do gatilho de estresse é mais fácil de você entender. Eu só conheço eu que apresento o Enneagrama desse jeito, e para mim esse é o jeito mais lógico de você apresentar o Enneagrama. Só que hoje, com muita consciência, eu sei que é a minha característica tipo 7 que me traz isso. De dizer que isso daqui é óbvio desse jeito. E é mais fácil de entender desse jeito. É a minha capacidade de conectar e de sintetizar conhecimento que traz para isso. Então, o 7 é esse cara que vai juntar tudo e te trazer de um jeito mais fácil de entender. Vamos conhecer, então, a variação do tipo 7. Vamos conhecer os instintos do tipo 7, como ele funciona. Porque nem todo tipo 7 é essa pessoa alegre e tudo mais. Eles costumam ser alegres, eles são muito comunicativos, eles são muito sociáveis, ele é o extrovertido aqui do mental. O 6 é o ambivalente, o 5 é o introvertido, o 7 é o extrovertido. Ele está sempre rodeado de pessoas, ele vai ter amigos de todas as tribos possíveis e ambientes diferentes. Então, eu sou da corrida, eu faço trail run, ultramaratona, mas eu conheço a galera que é da musculação, tenho amigos que são do CrossFit, apesar de nunca ter feito CrossFit. Eu entendo um pouco um pouco legal de fotografia, porque eu tenho alguns amigos que estão na fotografia. Aí eu danço tango, mas eu já dancei dança gaúcha, já dancei forró também. Eu sou empresária, eu entendo de comportamento humano, de neurociência, como meu trabalho é sobre estratégia de negócio, inteligência de negócio, mas eu fui orçamentista de construção naval. Quanta coisa! E no final, a Daiane que eu sou hoje é uma grande conexão de disciplina. E para mim tem sentido lógico, conexão lógica entre tudo isso. Tudo isso.
É claro que esses eram os caminhos. Mas nem todo tipo 7 é tão expansivo assim. Nós temos outras variações. Vamos lá conhecer os instintos do tipo 7. Começando com conservação. Conservação, que é o contratipo. Vamos começar com o contratipo. Já que conservação, ele traz a introversão. Então, o 7 ele é muito expansivo. Muito expansivo. É essa coisa de se jogar, de ser impulsivo, um tanto quanto inconsequente, muitas vezes, pensamento positivo o tempo todo. Quando nós trazemos a conservação, nós trazemos um pouquinho ali, uma dose de juízo e de segurança para o 7, que gera uma contradição. Então, o conservação é o conservação excitante. Ele conserva, ele reserva, ele tem um cuidado, ele vai olhar para a subsistência, ele vai olhar para os recursos básicos, mas de uma forma mais eletrizante, de uma forma mais dinâmica. Mesmo esse ambiente de segurança, ele é mais dinâmico do que em outros tipos. Ele é o anti-7, como eu falei, então ele é o contratipo, é o que você vai enxergar menos a variação dele, você vai ver mais constância nele, mas a constância dele, de novo, é diferente dos outros. Ele é o faz tudo, é aquela pessoa que diz assim, não tem só 24 horas no tempo dele no dia dessa pessoa, não. Acho que tem uns 40 horas no dia dessa pessoa. Porque o tanto de livro que lê, o tanto de coisa que entende, o tanto de coisa que essa pessoa faz, como é possível? Como é possível? Porque ele gasta menos energia falando, tagarelando, por ser a conservação, então ele usa mais horas do dia com atividades. São mais organizados, muito mais organizados. Porque o 7 ele tem a tendência a ser mais desorganizado e bagunceiro por causa dessa variação. Mas na conservação eles são mais organizados, eles precisam da organização. Porque eles precisam se sentir um pouco mais seguros. Porque eles entendem que a alegria deles precisa ter uma base mais sustentada. Então eles são mais organizados, eles são mais introvertidos, mais na dele. Muitas vezes ele pode parecer com um 5, por conta dessa introversão e do alto nível de conhecimento. Porque o 7 ele é mental, então ele tem uma tendência a ter grande conhecimento e uma variedade de conhecimento. Se o 5 sabe tudo sobre algo, o 7 sabe algo sobre tudo. É quase como o oposto, né? Só que aqui o conservação, ele vai ter mais foco, ele vai ter um objetivo específico e por isso ele vai parecer mais com o 5. A variação ela é mais limitada. Variação limitada. Ele delimita até onde ele pode variar. E ele vai ter essas dinâmicas para que ele tenha experiências dentro de um cenário e de um tema. Inclusive, isso é um grande aprendizado para todos os tipos 7, mas que o conservação tem um pouco mais de facilidade de alcançar. Eles passam mais despercebidos, porque o 7, assim como o 13 e 8, que tem o emocional reprimido, são as pessoas que chegam na sala e são logo notadas. O 3, pela altivez, né? A grandeza, magnetismo. O 8, pela força. E o 7, por essa energia, que é difícil de explicar a energia do 7, mas ela chega. Essa pessoa, ela chegou. Ela preenche o espaço com uma energia muito forte, assim como o 8, mas é uma energia mais leve do que a do 8. Então, eles raramente passam despercebidos. Mas o conservação consegue passar um pouco mais despercebido. São os técnicos inteligentes. Ele vai ter eu profundidade, ele vai ser muito técnico, muito inteligente, vai pegar muito rápido a ideia, muito rápido, muito rápido. Então, eu tenho uma amiga que ela é 7 conservação, em que você pede de um livro, normalmente ela já lê. Ela já lê. E aí, conceitos que em relação com a área dela, disse, nossa, isso aqui é novidade. Ela já sabe. Ela já sabe. Ela já estudou e ela já pode te dar uma aula. É impressionante. Mas você não vê ela circulando vários grupos. Ela tem um grupo mais limitado dela. Ela tem ali a família. Ela tem... Ela é mais econômica. Porque o 7, ele tem de ser meio gastador. Só que conservação traz justamente esse sentido de segurança. Então, e baseia muito no conhecimento. Por isso eles são os técnicos intelectuais. Conhecimento é a base do tipo 7 e é algo que você raramente vai ver as pessoas falando aí.
Elas vão falar muito da falta de foco, da mudança de ideia, da inconstância do 7. Ele é tudo isso, sim. Ele é tudo isso também. Agora, qual é a base do 7? Conhecimento, estudo. O 7 também tem profundidade. Ele não fica só na superficialidade, como se fala num nível muito raso de conhecimento por aí. O 7 ele vai ter profundidade, só que em assuntos diferentes. E ele vai conseguir conectar esse assunto. Mas o conservação ele vai ter mais profundidade dentro de assuntos mais limitados. Se o conservação tem facilidade de dar limites, por exemplo, ele consegue dizer não com mais facilidade pela desconexão emocional, o social, pela estimulação social, pela necessidade de estar no social, por gostar de estar entre as pessoas, ele vai ser o único 7 que vai ter um pouco mais de dificuldade de dizer não. De entrar em alguma discórdia, algum conflito, ou de gerar desconforto com uma resposta. Porque a fuga da dor, aqui ela é muito mais intensa, já que ele é o super 7. Então, quando eu digo não, eu posso gerar algum transtorno e gerar alguma conversa desagradável com aquela pessoa. E a fuga da dor no 7, ela é muito grande, muito grande. Lembrando que o 7, ele tem como ferida o não sentir-se importante. Então, você dizer não pode gerar esse desalinhamento também. Então, ele é o super 7, ele é o super social, ele tem toda essa estimulação social, ele quer gente, 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 pessoas, pessoas, pessoas. Mais pessoas, melhor. Tem uma característica de 7 social que eu tenho às vezes, e que ela já foi mais forte na minha vida, hoje não tanto. Eu lembro que um amigo falou assim: Nossa, Daiane, teve um dia que ele saiu, nossa, Daiane, hoje você não tá bem. Eu realmente não tava bem. Hoje eu não tô não, mas por quê? Como você percebeu ele? A gente já está aqui há mais de uma hora e você não falou com nenhum estranho. Você não puxou assunto, conversa com nenhum estranho até agora. Caraca, isso é uma característica muito vício ainda do 7. Característica do 7 social, dessa coisa de cooptar pessoas. Interagir com pessoas e pessoas e pessoas e pessoas e pessoas. Então ainda era um mascaramento que eu usava. Isso já faz uns 8 anos dessa conversa. Eu comecei a ficar mais atenta nisso. Se eu realmente queria conhecer novas pessoas, ou se eu estava indo somente atrás daquele estímulo, que era um impulso e não um desejo real. Né? Eles são muito amigáveis e divertidos, por isso tem tanta gente em volta dele, né? Tem muitos amigos e conhece muita gente. Eu coloco amigos entre aspas, porque o 7, ele ainda, apesar de ser amigável e divertido, ele ainda tem um emocional reprimido. Então, ele não se abre para as outras pessoas. Ele fala sobre as outras pessoas, ele é muito comunicativo, mas ele não se abre, ele não é caloroso, sabe? Então, esse amigos, entre aspas, que ele conhece muita gente, mas o seu círculo íntimo é muito limitado. Dá para contar nos dedos. Os dedos com quem ele conversa mais, quem ele compreende, quem ele escuta mais, quem ele acolhe. É muito, muito, muito limitado. No superficial, ele parece que conhece 1 milhão de pessoas. Mas no privado, essa limitação é bem maior. Múltiplos interesses. Então, o site social, ele vai querer ter todas as experiências. Ele vai ser a pessoa que vai treinar cedo na trilha, de tarde vai numa livraria, meio-dia vai numa livraria, de tarde vai pra praia, à noite vai pra balada. Com que energia? Cara, tem uma usina dentro dele. Uma usina nuclear dentro dessa pessoa, assim, que ela... Uau! Tem gente, ele tá lá. Então, tem múltiplos interesses. É o Bom Vivan. Eu até cheguei a comentar aqui que quando eu escrevi Bom Vivan, eu lembrei do Agostinho Carrara. Essa coisa do... meio fanfarrão ainda, tal. O site social tem um pouco disso, sabe? Ele quer viver a boa vida, mas sem ter todo o trabalho da boa vida. É tipo isso. Ele é não operacional e procrastinador. Ele vai deixando pra lá. O que não dá prazer é chato. O que não gera esse prazer, o que não gera alegria, não gera estímulo, ele deixa pra depois. Então ele vai procrastinando. São os mutantes, eles variam muito, eles mudam muito, 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 muito. Você conheceu a pessoa, daqui a um ano você não conhece mais. Mudou o cabelo, mudou. Mudou interesse, já não gosta mais disso, gosta daquilo. Então, o site social, ele é muito mutável, porque ele é levado pelo vento. Como assim levado pelo vento? Ele é muito influenciável. Muito influenciável. A pessoa diz, gostei dessa caneta.
Nem uso caneta, agora eu vou comprar caneta. Ah, não sei o que, agora a moda é correr, vou correr também. Então corri, qual é o tênis que comprar? Esse daqui, comprei. Comprei 5 tênis. Comprei 5 tênis. Ele é bem mais gastador aqui também do social. Comprei 5 tênis, vou começar a correr amanhã. Tô pronto. Aí depois de amanhã a moda é escalada. Ah, já me matriculei na escola já. Já tô lá. Ele vai mudando, ele vai sendo levado pelo vento, pelas circunstâncias, pelas pessoas que estão próximas, pelos contextos. Eles são muito mais instáveis. Essas oscilações acontecem o tempo inteiro. E o site social ele é o mais típico. Então, ele é o que mais sofre com todas essas variações que o set tem, com todas as mudanças. Eu digo que uma das palavras que mais se repete na minha vida como set, que me caracterizam como set, são as mudanças. Eu não sou nenhum desses aqui, eu sou a terceira variação que eu vou contar já já, o terceiro instinto. Mas é essa coisa do mudar o tempo inteiro, mudar, mudar, mudar. E o social, ele tem mais essa mudança, ele é mais intenso. Então, ele vai duplicar a extroversão aqui e vai fluir com os grupos. O grande desafio do sexo social é aprender a colocar limites em si e nos outros para estruturar essa capacidade de relacionar-se, de cooptar pessoas, de trazer pessoas para o seu modo de pensar. O sete traz as pessoas para o modo de pensar muito rápido, muito fácil, porque ele consegue se conectar através de uma brincadeira e tudo mais. O site social, quando ele está no não saudável, é aquele tiozão que faz a piada fora de contexto, de extremo mau gosto, que gera um grande desconforto na sala. É esse. No nível saudável, ele vai fazer uma piada inteligente, que vai quebrar o gelo e vai abrir, inclusive, espaço para uma conversa difícil, muitas vezes. Então, a diferença está na intensidade de cada quanto você coloca de energia, para que lado você puxa. Não? O set transmissor, ele vai ser um tanto quanto mais intenso, porque ele vai duplicar a ação, né? Ele vai trazer mais ação, mais ímpeto, mais energia direcionada para o set. Porque o set ele é extrovertido, ele se apoia na ação, mas é uma ação muito difusa. Esse instinto, ele vai trazer essa energia mais direcionada. Então, ele traz uma transmissão estimulante. Ele é o estímulo. Ele tem uma intensidade grande. Ele tem um set evidente, porque ele varia, porque ele é alegre, porque ele é potente, porque ele chega e capta atenção. Ele é mais extrovertido, então ele é mais comunicativo, ele vai interagir muito mais, mas ele também é mais encantador, ele vai saber se conectar mais com as pessoas. Porque lembra, nós falamos, não lembro se eu cheguei a falar no início, mas os instintos é como se nós falássemos de números aqui. O conservação é ele com ele mesmo. O melhor dele é ele com ele mesmo, ali, aquele reduto. O social é sobre grupos. E o transmissor é no one-on-one, um a um. Aquela dinâmica pessoa a pessoa é o melhor. Então, nós trazendo para o set, ele se torna mais encantador, porque esse um a um ele consegue capturar, ele consegue conectar com muito mais facilidade. O set, todo set, ele consegue ter uma atenção ao todo muito maior. Ele está no ambiente, está no restaurante. Ele está conversando com você e ele está ouvindo a conversa da mesa do lado, daquela, da de trás, todas ao mesmo tempo, e ele está pegando essas informações. Se ele precisar interagir com alguém, ele consegue entrar em qualquer momento e saber o que está rolando ali. Não é por maldade nem por fofoca, é porque ele realmente tem esse sensor de conseguir ler todo o ambiente de forma muito rápida. Ele é mais apaixonado e entusiasta. Olha eu aqui, apesar de estar um pouco com a garganta ruim, já gasta aqui. Essa semana foi muito intensa gravando esse curso para vocês. Foi muito, muito, muito intensiva. Eu estou há 4 dias na minha primeira ultramaratona, 1000 coisas acontecendo, comunidade sendo lançada, e eu estou aqui porque eu gosto disso e eu continuo tendo esse entusiasmo e energia alta, mesmo com um pouquinho de dorzinha de garganta, cansada, fiz 15 quilômetros na montanha agora há pouco. Nós estamos aqui. Aqui. É sete transmissor mesmo, né? Fiz várias coisas desde cedo. Estou aqui fechando o curso para você, para que você consiga conhecer a si mesmo, aprofundar mais, com esse apaixonamento e esse entusiasmo pelo que eu faço, por essa ferramenta que eu acredito demais. Então, o 7,
transmissor, ele vai ser mais passional mesmo, ele vai ter essa energia que contamina muito mais e é dele. O entusiasmo é Deus dentro de você, então é dele, é interno, não precisa de um gatilho externo. Eles chamam muita atenção, estavam contando agora uma história de um ex que no passado, muitos anos atrás, nós fazíamos uma formação de liderança juntos e muitos anos atrás mesmo, deve fazer uns 15 anos, 16 anos, sei lá. Nós entramos na sala e a sala toda parou, chegamos uns 10 minutos atrasados, e olhou para mim, e naquela semana já tinha acontecido isso umas 2 ou 3 vezes. E aí ele falou, Daiane, o que acontece que quando você chega no ambiente, todo mundo para e olha para você? Por que você não passa despercebida nunca? E eu não sabia responder para ele, a pergunta não teve maldade, era realmente uma investigação do que acontece, né? Por que isso acontece? E naquele momento eu não sabia responder. E vem justamente nesse perfil de personalidade que ele ocupa o espaço sem precisar falar. Então, o 7 transmissor, ele chama a atenção. Falam muito? Imagina, nem falo. Você vê aí os vídeos da trilha, a gente treinando, correndo, montanha acima, né? O tempo inteiro tagarelando. Por isso que fica sem voz, tá vendo? Impaciente. Esse é o gabarito também. 7 se torna mais impaciente. Eu acredito que diz assim, só uma amiga, aliás. Ela é cliente também, mas é amiga próxima. Daí ele deve assistir o filme e ficar falando lá, mas é burro também, né? Poxa vida, olha o que tá fazendo. Vamos, rápido, resolve. Então, o 7 transmissor, ele é muito mais impaciente, ele quer a solução para ontem. Falou, ó, eu tô te pedindo um negócio aqui. Se você não pode resolver, me fala logo que eu vou resolver. Vou resolver, não vou ficar esperando. Tem essa, a paciência não veio de fábrica. São excelentes empreendedores. Diferente dos outros aqui, o 7 transmissor, ele consegue ter mais constância. Ele consegue ser mais focado e disciplinado, portanto, ele consegue ser um bom empreendedor. Ele vai conseguir ter ideias e sustentar as suas decisões. Ele vai encarar de forma diferente a dor e vai transformar ela em combustível. Coisa que nem sempre aqui nos outros instintos é possível, tá? Eles precisam fazer um trabalho a mais para chegar nisso. Para chegar nesse... A dor não me afeta a ponto de me paralisar. Aliás, um 7 transmissor raramente é paralisado. Quando ele é paralisado, porque ele está em uma crise bem grande. Mas o 7 transmissor, ele raramente paralisa. Ele sempre vai transformar em combustível para mais ação, mais execução, mais resultado. Vamos, mais. Porque o 7 é gula, é mais. Só que no 8 ela fica mais organizada, no 8, desculpa, no transmissor ela fica mais organizada, mais estável, mais focada e disciplinada. Essas são as variações do 7. E com isso, nós fechamos o Enneagrama. Só que, vamos lá, fechando o círculo, né? Fechando a hexade. O 7, quando ele entra em estresse, que ele perde o seu eixo e ele se conecta com essa dor, algo machuca, perde a previsibilidade ou gera privações, ele vai ativar lá as características mais negativas do mundo. Então ele vai ficar rígido, exigente, intransigente, apontar, julgar. Ele vai trazer a raiva. E essa raiva vem para o corpo, né? Então, o 7, ele vai se comportar como um. E ele vai ser essa pessoa que muitas vezes vai explodir, ou vai cutucar, vai trazer a ira à tona. Então, da alegria, ele acaba se tornando a ira. E aí, dá uma assustada também. Isso nós fechamos, então, a Hexade. E vem para a próxima aula, para que eu agora te ajude a organizar melhor esse conhecimento. Se você tem já uma tendência de qual é o seu tipo, qual é a sua personalidade, o que eu faço a partir disso, como que eu entendo essas dinâmicas, vou te explicar um pouco melhor o porquê desta ordem e o que acontece com esses traços e o que você faz com isso. Te aguardo na próxima aula.